Ok, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Retomamos então o nosso percurso de introdução à Sagrada Escritura. Estamos mais ou menos, né, nesse processo de uma breve apresentação, ao menos, né, de um pouquinho do conteúdo dos livros, né, conhecidos como do Antigo Testamento. Depois que a gente fez isso inicialmente, começamos com o Novo Testamento. Agora estamos nesse percurso, digamos, né, da Tanakh, como a gente falou, né? Estávamos na última aula, acho que prestes a terminar uma sintética apresentação do bloco dos Neviim, conhecido como como profetas. Falamos inicialmente, né, dos chamados profetas anteriores, que são os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, e depois, hoje, uma brevíssima, né, conversa sobre os profetas posteriores, a terceira parte, os Ketuvim, né, para a gente avançar, né, para um outro assunto aí, né, de introdução à Sagrada Escritura. Bem, falava um pouquinho sobre a mudança, né, os profetas, né, os anteriores, retomo só esse aspecto, né, é importante aquele processo de mudança do sistema dos juízes para o sistema da monarquia, né, cujos livros que dão conta disso são os livros o livro de Samuel e o livro dos reis, né? E com toda a dificuldade dessa passagem, depois, aparentemente, do ponto de vista histórico, né, a falência do sistema da monarquia, né, primeiramente com a divisão monárquica após a morte de Salomão, né, em 931, né, o reino se divide em duas partes, né, teremos concomitante duas sedes monarcais e dois reis em paralelos, 10 tribos no norte e uma única tribo, digamos assim, remanescente, a tribo de Judá, com a capital em Jerusalém, onde permanece a chamada sucessão davídica. E depois, né, estes dois reinos conhecerão seu fim. Primeiramente o reino do norte, com a invasão assíria em 722, chega ao seu fim, e um pouco mais tarde, em 597, a gente tem, né, Nabucodonosor, que vence a cidade, né, vence o exército, digamos assim, judaíta, né, coloca debaixo do seu, né, da sua vassalagem o império, ou a monarquia davídica, né, sulita, né, e 10 anos mais tarde o próprio Nabucodonosor retornará em 587, destruirá a cidade santa de Jerusalém, destruirá o templo, né, e será a massiva deportação, né, segunda e mais pesada deportação para a Babilônia. Então, assim, o livro dos reis, portanto, né, os profetas anteriores terminam, né, com este fracasso da monarquia, né, sem um happy end, por assim dizer, né? Alguns quiseram ver pequena luz de esperança no fim do túnel, porque no finalzinho do livro dos reis, né, o segundo livro dos reis, o último capítulo, os últimos versículos lá, tratam esses últimos versículos digamos assim, da restauração da dignidade monárquica do rei Joaquim, o último rei, né, legítimo, digamos assim, da sucessão davídica, que havia sido deportado para a Babilônia, isso em 561 a.C. Então, terminaria um pouquinho de esperança nesse sentido o livro dos reis, né? Mas é trágico, né? Trágico porque os profetas anteriores, né, manifestam o fracasso, né, da permanência de Israel na Terra Prometida, e com, digamos assim, né, com uma chave de leitura que é aquela fundamentalmente, né, trazida, sustentada, né, pela teologia deuteronomista, isto é, Israel fracassou porque não colocou em prática os preceitos da lei. A permanência na Terra Prometida estava vinculada à observância dos preceitos. Visto que o povo não observou os mandamentos, preceitos e ordenanças divinas, perderam então a Terra Prometida. Os chamados profetas posteriores, né, que, como a gente conversou na aula passada, são aquilo que os cristãos chamam de profetas maiores e menores,
que também são 4, né, na tradição judaica, organizado em 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Esses livros aqui são figuras proféticas, né, que não são posteriores, estas figuras proféticas não são posteriores ao período histórico do livro dos reis, ou grande parte ao menos, né? Uma parte desses profetas aqui viveram, né, enquanto ainda existiu a monarquia, não é que os profetas posteriores viveram depois dos profetas anteriores. Então, interessante a gente recuperar essa ideia de concomitância de vários desses profetas aqui ao período monárquico, né? E aí, na aula precedente, a gente conversou um pouquinho, né, sobre o livro de Isaías, né, a sua magnitude, né, 66 capítulos e, ao mesmo tempo, certamente 3 períodos históricos, né, que envolvem, né, 3, inclusive, né, domínios de Israel, isto é, o período do 8º século, em que Israel tem a monarquia, né, e que este Isaías, né, ilustre sacerdote da alta hierarquia, acompanha o rei Acaz, e depois o chamado segundo Isaías, que é um período, né, já bem posterior, no qual a monarquia já terminou, o povo está exilado. Ele, portanto, proclama suas mensagens mais ou menos no período do final do domínio, ou melhor dizendo, do exílio babilônico, porque no horizonte já está a figura de Ciro, rei dos persas, que dará a libertação e a possibilidade de repatriamento. E a terceira parte do livro, como nós conversamos na aula passada, o cenário é aquele já, né, pós-exílico, de um povo que luta para a reconstrução, né, da própria vida, da própria cidade de Jerusalém, do próprio templo de Jerusalém. Então as preocupações são estas ali, né? O livro de Jeremias, 2 palavrinhas sobre ele. Jeremias é um profeta de passagem, porque ele está, né, digamos assim, neste grosso da sua profecia, é aquele, né, bloco ali em que o reino judaíta se tornou subserviente a Nabucodonosor. Nabucodonosor fez a primeira deportação em 597 e levando o rei Joaquim, né, família real, e colocando como rei, um rei fantoche, claro, né, subserviente a Nabucodonosor, Sedecias. E será exatamente, né, em confronto com esse Sedecias que Jeremias pronunciará grande parte dos seus oráculos e sofrerá, inclusive, retaliações por isso. Jeremias é uma figura enigmática, né, complexa e, ao mesmo tempo, né, muito versátil, porque começou o seu ministério profético, por assim dizer, né, ainda alcançando, né, uma ponta da reforma josiânica. É o rei Josias, né, que implementou a reforma, né, com o Deuteronômio, possivelmente, em 622 a.C., mas hoje grande parte dos exegetas consideram que Jeremias teria começado o seu ministério profético mais ou menos pelo ano 625 a.C. Então ele viveu para ver os primeiros anos do esforço de Josias para a reforma, se empolgou bastante. Jeremias é um grande entusiasta, né, da reforma deuteronomista. Basta recordar este seu discurso, esse oráculo, né, digamos assim, considerado como oráculo inaugural, imponente, nas esplanadas do Templo de Jerusalém, no qual ele né, pronuncia o decreto divino de condenação do reino judaíta, exatamente por não ter observado os preceitos da lei de Deus. E aí ele denuncia, né, esta falsa segurança, Jeremias capítulo 7, né, esse discurso, essa falsa segurança das autoridades religiosas, este quase mote, né, esse refrão, a qualquer ameaça, a qualquer, né, denúncia profética de
digamos, de um Deus que corrige o seu povo com potências estrangeiras, sempre a resposta é a mesma: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, né? 3 vezes repetido. Quer dizer, estão ali confiantes, né, de que Deus mora nesta cidade, tem aqui a sua casa, né? Ele é o rei soberano, né? Ao menos essa ideia de um Deus guerreiro, e não deixará que a sua cidade seja tomada. Portanto, a cidade de Deus é uma cidade inexpugnável. Falsa segurança, dirá, né, Jeremias: ide, né, diz Deus por meio do profeta Jeremias naquele oráculo, né, ide a Silo. Silo é o primeiro imponente santuário, né, que a gente tem notícia depois da entrada do povo na terra prometida. Ide a Silo, diz Deus, onde outrora eu fiz ali habitar o meu nome. Façam lá uma visita e vejam os escombros. Quer dizer, não é o fato de considerar, né, uma cidade sagrada, né, pela habitação de Deus num templo, que isso lhe dá garantias de resistência a ataques inimigos. Então Jeremias, repito, começa, né, num período da reforma josiânica, depois enfrenta esse período de passagem da ocupação babilônica, né, assiste à primeira deportação, né, na invasão que resultou na destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Jeremias, por conta dos oráculos contra Sedecias, estava na prisão, né, e quando o chefe da guarda de Nabucodonosor, chamado Nabuzardan, né, entra na cidade e a destrói, né, liberta Jeremias da prisão e, por ordem de Nabucodonosor, lhe dá plena liberdade. Você pode, né, permanecer aí com o restante do povo da terra, ou, se quiser, poderá vir conosco para a Babilônia e será bem tratado. Em outras palavras, a fama de Jeremias, de alguma forma, já havia chegado aos ouvidos de Nabucodonosor e caiu nas boas graças, né, deste rei estrangeiro. Por quê? Porque Jeremias era aquele que sempre defendeu o decreto divino de subserviência à Mesopotâmia por conta dos pecados. Nós pecamos e o preço é este. Temos que abaixar o pescoço, né, para que a Babilônia coloque a sua canga, né, no nosso pescoço para a gente servir. E aí Deus nos dará uma possibilidade de conversão e de retorno e de vida. Isso lhe angariou, possivelmente, do ponto de vista político, né, uma simpatia do rei babilônico Nabucodonosor. Bem, essa situação, né, de Jeremias, que escolhe ficar com os remanescentes da terra, não vai, né, mas fica um restante. Jerusalém foi totalmente destruída, mas nem todo mundo foi deportado. Alguns, né, chamados Amharets, o povo da terra, né, permaneceram por ali, se reorganizaram na região da Samaria. E claro, Nabucodonosor deixa, né, um encarregado, né, para mais ou menos organizar este pequeno grupo ali remanescente, né? Godolias, né, fica responsável por este pequeno grupo, e o profeta Jeremias permanece, né? Esse grupo aqui se rebela, quer dizer, há um pequeno grupo liderado por Ismael que rebela contra Godolias e, claro, acaba assassinando Godolias. E aí Nabucodonosor nem se dá o trabalho de vir, porque não é necessário, né? Manda um pequeno destacamento para pôr fim a esta pequena revolta, né? O pessoal atemorizado, né? Ismael com o seu grupo acaba, né, fugindo para o Egito e levando meio à força Jeremias. Então Jeremias, a partir do capítulo 39, né, 40 até 51, a gente tem Jeremias, né, no Egito, junto, né, com este grupo exilado, fugitivo, Jeremias pronunciando ali os seus oráculos, né? Então, um profeta de passagem, digamos assim, né? Ezequiel também se coloca nesse cenário, né? O profeta Ezequiel, porque pelo enquadramento historiográfico do livro, Ezequiel é um dos deportados da primeira deportação de Nabucodonosor, de 597, quando o rei Joaquim, para salvar a cidade, se rendeu,
e foi esta elite foi, né, deportada para a Babilônia, não só a família real, mas também os nobres, as pessoas importantes, né, os intelectuais, etc. Neste grupo foi, né, Ezequiel como sacerdote ilustre que era, e lá, né, na Babilônia receberá a vocação profética, né, junto ao rio Cobar, né, como está no primeiro capítulo, né, do livro de Ezequiel, nesta visão extraordinária do carro, né, da glória divina. Carro da glória divina, que depois nos seus oráculos ele vai, né, digamos assim, transmitir a sua deslocação né, da glória divina do templo de Jerusalém para a Babilônia. Quer dizer, Ezequiel é um profeta que está lá na Babilônia, mas toda hora está vendo o que está acontecendo em Jerusalém, né, é transportado em espírito, né, então é uma coisa bastante estranha, né? Um texto complicado. Muita gente viu, né, no profeta Ezequiel um outro caso psicológico de análise, né, semelhante àquele do rei Saul que a gente conversava. Quer dizer, o cara, né, toda hora entra dessa pituca e tem visões esquisitas, né, de cá e de lá. Mas de toda forma, para além dessa questão, né, que vocês estudarão certamente como professor de profetas, o fato é que ele, né, descortina esse horizonte no qual a glória de Deus que estava no templo de Jerusalém, né, na iminência da invasão e da destruição da cidade por parte de Nabucodonosor, o próprio Deus faz as suas malas, né, pega o seu carro e vaza, né, não fica ali esperando Nabucodonosor, né, destruir a cidade. E curiosamente, né, vai para onde? Vai para a Babilônia. Quer dizer, na grande arquitetura teológica do profeta Ezequiel, a glória de Deus precede o povo no exílio. Deus que recupera, portanto, aquela sua, né, função antes da construção do Templo de Jerusalém de ser um Deus peregrino que vai aonde o povo está. E que mais? Vai adiante do povo. Né? Vai adiante do povo. Então, o profeta Ezequiel, né, se torna, né, digamos assim, um grande teólogo, né, de recuperação da identidade, né, do próprio Deus, daquele Deus que acompanha o seu povo, e ao mesmo tempo do restabelecimento, né, digamos assim, de uma identidade de um povo fora da terra prometida. E, portanto, essa possibilidade de existir um povo de Israel fiel a Deus, né, desvinculada à terra prometida. A grande teologia de Ezequiel vai nessa perspectiva. E é claro, ele como profeta, ele como tendo um background sacerdotal, né, que o cara era sacerdote ilustre, né? É claro que ele vai reler toda a estrutura, digamos assim, toda a tragédia babilônica, do exílio babilônico. Ele vai reler isso aqui, né, na perspectiva, né, de pecado, pecado e impureza, né, quais são os motivos do exílio babilônico. E aí, se você pergunta para profetas diferentes, vão ter, né, respostas diferentes. Né? Claro. Para Jeremias, por que a gente perdeu a terra? Por que perdemos o direito da terra? Por um motivo. Porque a gente não cumpriu os preceitos do Senhor. Por quê? Porque Jeremias é simpático da teologia deuteronomista. Se você pergunta a Ezequiel, que tem um background sacerdotal, né, o cara era sacerdote, a resposta dele é porque nós pecamos, porque nós, né, nos tornamos impuros. Então, respostas teológicas diferentes que explicam o mesmo cenário. Né? Esses três, portanto, né, profetas, né, digamos assim, fazem parte daquilo que nós cristãos chamamos de profetas maiores, né, junto com nós cristãos associamos o livro do profeta Daniel, né, embora na tradição judaica o profeta Daniel não é profeta, né, está na terceira parte da Bíblia hebraica, né, chamada de escritos. Mas aqui, aproveito a ocasião, faço uma pequena observação sobre Daniel. Daniel também se coloca nesse mesmo cenário, né, da primeira deportação babilônica, e, portanto, né, Nabucodonosor levou o rei Joaquim, a família real, os sacerdotes, os ilustres e esses jovens inteligentes. Então, Daniel,
né, os seus amigos, né, digamos assim, foram levados para a Babilônia. E lá, estes jovens serão instruídos na língua dos caldeus. Esse é o cenário do livro de Daniel, nos primeiros capítulos, sobretudo, que são classificados como episódios de corte. Então, esses jovens nutridos, né, digamos assim, educados, né, na cultura, na língua caldeia, serão postos a serviço de Nabucodonosor, e aí a gente terá as peripécias, né, até o capítulo 6, capítulo 1 a 6, a epopeia, epopeia da corte, Daniel na corte babilônica, servindo ao rei babilônico, aos reis babilônicos, né, porque depois se sucederão alguns reis por ali, e é uma arquitetura teológica extraordinária, isto é, mostra que o povo exilado, né, pode e deve ser fiel a Deus numa terra estrangeira e pode se dar muito bem, né, porque depois Daniel, digamos assim, ascende na hierarquia administrativa do país, chegando a ser chefe dos sátrapas. Quer dizer, sátrapas eram, né, esses dignitários, quase que governantes das províncias, né, ou dos países conquistados e subjugados por Nabucodonosor. Então, digamos assim, o cara é ilustre, e por isso, né, essa concepção, né, de uma sabedoria, né, assistida por Deus ao seu povo na diáspora para progredir e ir bem na medida em que for fiel a Deus, mesmo fora da terra prometida. E aí a gente tem a última parte do livro de Daniel, nesse capítulo 7 a 12, que é uma literatura altamente apocalíptica, né, com visões de cá e de lá, né? E o capítulo 13 e 14, que é um negócio estranho. Negócio estranho por quê? Porque o texto hebraico de Daniel, hebraico e aramaico, né, porque a metade do livro basicamente é hebraica e a outra metade é aramaica, os capítulos 1 até o capítulo 12. E aí a gente tem na tradição cristã, né, se você pega aí a sua Bíblia, né, o livro de Daniel, você verá que tem o capítulo 13 e 14. O capítulo 13 é a história de Susana. A história de Susana inicialmente tem nada a ver com o livro de Daniel. Inclusive na Septuaginta é um bloco independente à parte, está bem longe do livro de Daniel. Lá foi associado ao livro de Daniel porque o personagem que salva é Daniel. Então, se pensou que era Daniel, mas é um bloco muito tardio, diferente do livro de Daniel, né, escrito em grego, né, não há vestígio daquele negócio escrito, né, uma língua nem hebraica nem aramaica. E o capítulo 14, né, que também está na nossa Bíblia, que é uma história também independente, separada, que é Bel e o Dragão. De forma que na nossa Bíblia, o livro de Daniel vai até o capítulo 14. Né, mas o texto hebraico e aramaico, né, é um livro bilíngue ali, quase a metade, vai somente até o capítulo 12. Então isso, só para fazer esse pequeno parênteses aqui, visto que a tradição cristã coloca Daniel entre os livros proféticos, embora para a tradição judaica ele não seja um livro profético. E aí o último livro, o livro dos 12, né, conforme chama a tradição judaica, na verdade se trata, né, dos chamados profetas menores. Nós os chamamos profetas menores, né? A tradição judaica junta todo esse material num único livro, chamado o livro dos 12. E aí são uma série de profetas, né, que atravessa diversos séculos, né, a começar, né, do ponto de vista cronológico, a começar com o profeta Amós, do 8º século a.C., né, depois Oséias, né, depois vai passando por outros profetas menores, profetas, portanto, antes do exílio, profetas durante o exílio babilônico, profetas menores, né? Interessante esse negócio, né? Por exemplo, Miqueias, né? O profeta Miqueias é quase contemporâneo, digamos assim, a Isaías. E aí, esse é um problema sério, né, do ponto de vista teológico, que vocês terão que enfrentar depois, né, como professor de Bíblia, né, adequado para isso. Por quê? Porque no final do ministério do chamado Proto-Isaías, né, no final do 8º século a.C., você tem o profeta Isaías, né, defendendo com unhas e dentes a cidade de Jerusalém. Ele é um grande entusiasta
a cidade de Jerusalém, né? Oráculos dirigidos, né, ao rei Acaz, depois ao rei Ezequias, né, é um cara, né, um alto intelectual, conhecedor da política internacional, né, tem oráculos contra as nações estrangeiras, né, então você vê ali um cara que sabe, não como hoje, que você pega aí, abre a internet e tem notícia de cá e de lá, né, mais ou menos, né, porque se alguém pergunta, né, quais são as notícias, as últimas notícias, sei lá, do Peru, né, ou dos países vizinhos da América Latina, ele não sabe. Pois o profeta sabe de todos os países que fazem limites territoriais de Israel. Naquele período, né, que a notícia ia por onde? Sei lá, a cavalo, né? Mas o cara tem um grande conhecimento de política internacional, conhece muito bem as nações, né, da redondeza, digamos assim, é um grande entusiasta, né, da monarquia de sucessão davídica, né, em Judá, em Jerusalém. Então, defende Deus, né? Basta confiar em Deus, não fazer aliança com ninguém. Confia em Deus e Deus, né, nos dará segurança. E ao mesmo tempo, contemporâneo, a gente tem esse profeta menor, Miqueias, que está ali na Chefela, né, a 15, máximo 18 quilômetros de Jerusalém, descendo o cacete na cidade. Jerusalém pecou, Jerusalém está no salvo, não vai sobrar pedra sobre pedra, Deus já decretou a sentença, etc. E do outro lado está Isaías, Jerusalém é a cidade de Deus, Deus defende essa cidade, é inexpugnável. Pronto, então você vai ter que, o professor de Bíblia vai ter que dar conta de resolver o problema, né, quer dizer, em momentos históricos diferentes, profetas diferentes, em momentos históricos diferentes, né, com ambientes políticos internacionais diferentes, quer dizer, muda o cenário político, né, muda a situação do povo. Não há problema em Deus mudar a sua, entre aspas, opinião a respeito de Jerusalém. A questão é que você tem ao mesmo tempo, no mesmo contexto histórico, dois profetas diferentes, né, com duas visões diferentes sobre a cidade de Jerusalém, né, e ambos são considerados inspirados, a palavra de Deus está aí na Bíblia. Né? Então, boa sorte para o professor de Bíblia, profetas, para resolver esse pepino ali. Né? Então, esse é o bloco dos profetas menores, né, que avançam inclusive do período pós-exílico, né, até da restauração pós-exílica. Aí alguns profetas também, né, terão, né, alguns problemas, né, digamos, de divergência entre eles, né, alguns são fortemente, né, integralistas, no sentido de querer que Israel agora no contexto pós-exílico, né, centre a sua existência do ponto de vista religioso, cultural, sacrificial no templo de Jerusalém. Profetas menores que são grandes entusiastas da reconstrução do templo de Jerusalém e do culto lá. Quer dizer, se você tem, né, alguns profetas ali, Oséias, né? Oséias não, profetas, né, pós-exílicos nos quais o cara simplesmente diz, olha, Deus diz, olha, vocês estão vendo? Vocês plantam, não dá nada. Vocês comem, enchem a barriga, mas ficam com fome. Né? As coisas não vai bem. Por quê? Porque não vai bem? Porque você não constrói a igreja. A paróquia está destruída, você construiu a casa, vocês moram em mansão, né? A igreja está caindo nos pedaços, né? E Deus diz, olha, reconstrua a minha casa e verão a abundância de chuva, de bens, etc. Né? Então Deus promete triplicar bênção, não sei o que, para lá para cá, vinculado ao templo de Jerusalém. Né? Outros profetas estão preocupados, como eu falei, com situações integralistas, né? Não vamos ter contato com a gentalha. Né? Gentalha, sai de mim. Porque a gentalha levou a gente à desgraceira, né? Esse contato, miscigenação, né? Convivência, Deus, para lá e para cá, acabamos indo, fomos exilados, e agora a gente voltou finalmente, vamos nos precaver, né, contra essa gentalha, porque essa gentalha pode nos levar à desgraceira de novo. Então, profetas, né, muito integralistas, muito ligados, né, à pureza racial. Outros profetas não, outros profetas são, né, defensores do estrangeiro, né, de uma convivência pacífica, etc. Então, você tem, né, diferentes profetas com diferentes visões teológicas, né, digamos assim, e que, né, como falei, não, é uma questão que o professor de Bíblia, de profetas, terá um pouquinho de trabalho,
né, de colocar tudo isso aí, né, na mesma mesa, né, no mesmo tabuleiro, né, e digamos assim, colocar, né, pontuar essas questões de aparente divergência teológica, né, entre esses profetas, né, e como isso é tudo palavra de Deus, né, tudo palavra de Deus, né? Quer dizer, se você chama uma reunião no reino celeste e senta todos os profetas numa mesma mesa, é perigoso. É perigoso, aparentemente é perigoso, né? Quer dizer, desacordo, né? O banquete virar numa briga, né? Desentendimento, porque tem opiniões aparentemente divergentes, né? Mas, como vocês verão, né, o professor de Bíblia vai pontuar bastante coisas para vocês, certamente, né? Vai levantar algumas questões mais de base, eixos centrais da teologia, né, desses profetas, e ao mesmo tempo, né, vocês verão, né, o processo, né, de redação, de composição desses livros, que é uma questão um pouco complexa, né? Na verdade, o livro profético tal, né, dificilmente foi escrito pelo profeta que leva o seu nome. Então aí já começa um pouquinho, né, a questão a ser quase que resolvida. Quer dizer, se você senta os profetas no banquete do reino celeste e diz, vocês entrem em acordo aqui, cada um pega seu livro e lê um para o outro e vocês entram em acordo. Dificilmente um profeta vai pegar o seu livro e falar assim, não, isso aqui não... Eu não escrevi. Primeiro, não escrevi livro nenhum, né? O profeta vai falar. Em segundo lugar, o que eu falei, isso aqui não está aqui não, né? Então, as questões serão mais ou menos resolvidas por essa estrada ali, né? Ok, pessoal? Então, essa é um pouquinho uma introdução, né? Completei, né? Já com bastante atraso, essa introdução, então, aos profetas anteriores. No próximo bloco, então, a gente conversa um pouquinho, brevemente, né, sobre a terceira parte da Bíblia hebraica, chamada de Ketuvim, os Escritos, né, e assim a gente conclui um pouco essa visão geral, né, de todo o Antigo Testamento.